Quantas preocupações acabariam se nós providenciássemos o necessário para cada situação? Olá, eu sou a Dani Cadore, eu sou teóloga, escritora, design de moda, criadora de conteúdo e aqui na internet eu compartilho sobre Jesus e a palavra. E hoje nós estamos dando continuidade ao nosso estudo sobre a mulher de Provérbios 31, mais especificamente sobre os versículos 20 ao 23. E nós iniciamos o nosso estudo lendo o versículo 20, que diz assim: acolhe os necessitados e estende as mãos aos pobres. Nós vamos ver no final do estudo de Provérbios 31 que essa é uma mulher temente ao Senhor. Ser uma mulher temente ao Senhor significa também que ela observa preceitos. Então, essa mulher, ela observa o preceito de ela cuidar dos pobres. Como nós já vimos, o cuidado dos pobres, das órfãos, das viúvas, é algo muito presente nos tempos bíblicos. Então, ela era uma mulher de recurso e, como nós vimos na aula anterior, cuidava da sua família, mas ela também cuidava dos necessitados, vivendo em conformidade com a palavra e com a sabedoria bíblica, porque quando nós olhamos o livro de Provérbios, nós vemos em Provérbios também o chamado pelo cuidado com o pobre, como por exemplo Provérbios 19, versículo 17, que diz assim: quem se compadece do pobre empresta ao Senhor. Então o cuidado com órfãos, viúvas e o pobre, ele era presente nos tempos bíblicos e ele era recomendado, era uma ação recomendada. E nós também, como cristãos, somos chamados hoje a não viver de maneira egocêntrica, olhando somente para nós, olhando somente para a nossa própria vida ou para as necessidades que nós temos. Afinal, nós nunca acharemos que temos o suficiente enquanto nós estivermos aqui na Terra. Eu nunca conheci uma pessoa que disse: nossa, eu estou satisfeito, não preciso de mais nada. E se nós nunca achamos que nós temos o suficiente, vai ser necessário sim que nós desloquemos os nossos olhos de nós mesmos para que a gente possa estender a mão para aqueles que necessitam mais do que nós. E nós só conseguimos estender a mão para os que necessitam quando nós reconhecemos a maneira que Deus estendeu a mão para nós. E aí nós fizemos essa ajuda não em vaidade para sermos reconhecidos ou para aliviar a nossa consciência, mas porque nós reconhecemos que nós somos chamados a fazer isso e estender também a bondade merecida da provisão de Deus que já foi derramada na nossa vida. E essa passagem deve ser vista por nós como um lembrete de todas as outras passagens da Bíblia que nós somos chamados a nos preocupar com os necessitados e cuidar daqueles que precisam. Que Deus nos ajude a não olhar somente para nós e para nossa necessidade, mas também estender a mão às pessoas. E também que nos momentos em que nós necessitamos, Deus mova a mão das pessoas para nos ajudar. Agora nós vamos para o versículo 21 e nós lemos assim: não receia a neve por seus familiares, pois todos eles vestem agasalhos. Agasalhos aqui, a palavra no original, também poderia ser traduzida como escarlate, que é um tecido de altíssimo custo. Então essa passagem ela pode ter dois sentidos. O primeiro deles pode significar que ela pode comprar escarlate para vestir a sua família, de maneira que ela é uma mulher diligente, que trabalha, como nós vimos na aula anterior, então ela tem recursos o suficiente para comprar o tecido, o melhor tecido, para vestir a sua família nos dias frios. Ou essa palavra também pode ser compreendida no sentido de agasalhos, roupas quentes, abrigar a família. Então, esse trecho tem o sentido de uma família que está aquecida. E a família dela estar aquecida, seja pelo trabalho dela de fiar, seja pelo trabalho dela que permite comprar o escarlate, faz com que ela não precise temer os dias frios. Nos levando a concluir que ela não precisa se preocupar porque ela já providenciou o necessário. E aqui nós encontramos uma preciosa lição. Quantas vezes nós não nos preocupamos, não estamos ansiosos, não estamos angustiados com questões que se resolveriam se nós tivéssemos providenciado aquilo que é necessário, se nós tivéssemos feito a nossa parte e providenciado aquilo que até mesmo nos daria tranquilidade, porque nós poderíamos olhar e ver que a situação já está resolvida. E o que nós podemos observar na nossa vida, levando em consideração esse versículo, é quantas preocupações não findariam no momento em que nós fizemos a nossa parte. A Bíblia não nos chama em momento nenhum de viver de maneira passiva, muito pelo contrário, ela nos chama a trabalhar e confiar no Senhor, plantar e esperar que o Senhor derrame a chuva. Mas quando nós vivemos negligenciando as coisas que nós devemos nos responsabilizar, as nossas responsabilidades, as ações que nós podemos fazer, nós vamos cada vez mais nos tornando pessoas ansiosas. Por quê? Nossas preocupações chegam até mesmo a serem válidas, porque nós não estamos agindo como nós deveríamos. Então, por exemplo, você nunca limpa a sua casa. Aí alguém avisou que vai te visitar no final do dia e você vai se preocupar que você precisa estar com a casa limpa.
justo, sua preocupação é justa, porque sua casa nunca é limpa e você não vai ter tempo hábil para limpar sua casa. Mas se você tivesse vivido todos os outros dias com diligência, mantendo as coisas em ordem, você não precisaria se preocupar, você só passaria um paninho e tudo certo. Então muitas das nossas preocupações de fato são fruto da nossa falta de ação, da nossa falta de cuidado, diligência e muitas vezes da falta de nos responsabilizarmos por aquilo que está ao nosso alcance fazer. E depois de fazer aquilo que está no nosso alcance, nós podemos descansar no Senhor. Mas de fato, se nós vivemos lavando as nossas mãos diante da vida, nós encontraremos mesmo motivos para nos preocuparmos, porque nós sabemos no fundo que nós não fizemos aquilo que nós deveríamos ter feito. O texto continua e nós lemos: faz cobertas para a sua cama, veste-se de linho fino e de púrpura. Esse tecido que é mencionado no texto, o linho, era um tecido muito caro, ele era um tecido nobre e que as pessoas de fato desejavam usar o linho, e ele continua sendo um tecido muito valorizado nos dias de hoje, mas nos tempos bíblicos era muito valorizado. E era um tecido tanto usado para confeccionar roupas, como também para fazer cobertas, por exemplo. Claro que em quantidades diferentes, que a gente não usa a mesma quantidade da coberta para fazer uma roupa, mas permanecia sendo um tecido caro. Uma palavra importante que muitas vezes passa despercebida é púrpura. Púrpura era um corante que era reservado aos reis, às pessoas nobres, às pessoas que tinham posses. Nos tempos bíblicos era muito comum, muito mesmo, que as pessoas não usassem roupas tingidas, porque era mais um processo, e um processo que encarecia. Mas existia também uma distinção social pelas cores. Se você observar alguns livros de história, você vai ver que muitas vezes os reis são retratados usando um manto púrpura, porque o púrpura ou o vermelho era de fato uma cor que simbolizava e era reservada. As pessoas que não pertenciam à nobreza não poderiam usar esse corante, e era reservado então para essas pessoas como uma forma de identificação. Então essa mulher de fato podia usar roupas e ter coisas na cor púrpura, tanto pela sua posição social, tanto pela sua condição de adquirir essas coisas. E a cor púrpura também era um símbolo de poder. Então, quando nós lemos esse texto, nós vemos que ela se vestia de acordo com a sua posição social e também acabava desfrutando daquilo que ela podia desfrutar diante da sua posição. E aí entra um ponto muito interessante, porque eu já vi muitas pessoas mencionando a mulher de Provérbios 31 como um argumento do porquê alguém não pode usar coisas caras, roupas caras. Dani, qual é a sua opinião sobre pessoas que usam coisas caras? Tem um vídeo, eu vou deixar aqui na descrição, onde eu falo com você se o cristão pode ou não pode usar coisas caras e nós refletimos juntos. Mas o ponto é aqui do mau uso do texto, quando as pessoas usam esse texto onde uma mulher claramente usava tecidos caros, usava o tingimento que a destacava como nobreza, como alguém de posses, para justificar uma mulher ser sempre discreta, que não era o caso, porque ela não passava despercebida usando púrpura, ou que não pode se ter coisas caras, porque também não é o caso. Então, se alguém quiser formular uma opinião com base em se o cristão pode ou não usar coisas caras, não é esse texto que vai servir para embasar uma opinião. E para início de conversa, um texto não deve embasar nossa opinião, mas nossa opinião deve ser embasada no texto. Mas esse texto não serve como argumento para um cristão não poder usar coisas caras, porque essa mulher, tida como sábia, usava. E no versículo 23 nós lemos assim: seu marido é respeitado na porta da cidade, onde toma assento entre as autoridades da sua terra. Já falei em diversos outros vídeos como na porta da cidade acontecia julgamentos, negócios e como homens se encontravam à porta da cidade para resolver diversas questões. Então a porta da cidade era de fato um lugar de encontro e que isso era um padrão da época. E o marido dessa mulher de Provérbios 31 estava lá entre as autoridades da terra. Ou seja, num lugar de destaque, em um lugar onde não era, muitas aspas aqui, tá? Qualquer um que poderia estar, não qualquer um em valor pessoal, mas em posição social que poderia estar. E esse homem lá estava. E muitas vezes nós podemos ler esse versículo e desconectar esse versículo do restante da passagem e pensar somente, bom, o marido dela estava à porta da cidade, esse lugar que era muito relacionado com honra. E não nos recordarmos do papel dessa mulher e como esse papel que ela exercia, tanto no cuidado com o lar, na administração da casa, no seu trabalho remunerado, que nós já falamos em outra aula, as várias esferas que ela estava ali agindo para trazer recursos para sua casa, também faziam com que seu marido fosse uma pessoa honrada e pudesse estar nesse lugar de honra, que era a porta da cidade. Então nós podemos entender essa menção
do marido estar à porta da cidade com as autoridades, como uma consequência também das ações que essa mulher tinha, que permitiam que o seu marido estivesse nesse lugar. E para mim esse versículo é uma quebra de como a poesia estava se desenrolando, porque nós lemos: ela faz isso, ela compra aquilo, ela negocia, e aí é o seu marido, existe uma quebra. Mas não é desconexo. E quando nós recordamos da maneira que Provérbios trata a família, quando a união entre um homem e uma mulher aparece em um local de companheirismo, de união, de amizade íntima, faz muito sentido que o seu marido seja mencionado, porque as ações da mulher refletem no seu marido. E também as conquistas do seu marido são dela, o lugar de honra do seu marido também é algo que honra a ela. E para mim essa visão vem sendo cada vez mais perdida, tanto na sociedade que não segue a Cristo, como também no meio cristão. Muitos casais vivem em constante competição. Quem conquista mais, quem faz mais, quem tem mais, quem ganha mais, ao invés de ver toda a conquista do outro como sua também. E é muito bom quando nós podemos ter uma relação e construir uma relação juntos, onde nos alegramos com a conquista do outro como se fosse nossa. Quando nossas ações servem para que o outro conquiste coisas e não nós agimos de maneira egoísta para que nós conquistemos coisas. E que nós também possamos desfrutar das conquistas do outro com o outro. Essa é a beleza de uma relação construída em Cristo. Obviamente, nós só conseguimos construir uma relação assim, onde nós olhamos para a conquista do outro como nossa, quando essa relação foi firmada numa promessa que envolve a eternidade, uma promessa que não é com base em eu e você finitos, mas feita para Deus. E trazendo um pouco sobre o meu casamento e aplicando no meu casamento, eu posso me alegrar com as promessas do meu marido, porque eu sei que a primeira promessa de estar comigo até que a morte nos separe não é relacionada a mim, foi feita para Deus. Então as conquistas dele são de fato minha. E recentemente o André passou por um processo de conseguir uma vaga para professora aqui na Universidade de Valência, e era um processo muito difícil. E as portas foram se abrindo, mas nos últimos meses, acho que uns 40 dias antes do dia, né, que ele saberia se ele ia conseguir ficar com essa vaga ou não, foi um processo muito intenso, assim, e muito esgotador pra mim e pra ele, mas obviamente principalmente pra ele. E no dia que ele conseguiu a vaga, que ele ficou sabendo que sim, que ele ia poder começar a ser professor, ele chegou em casa, ele me deu um abraço e falou: eu só consegui porque tu esteve ao meu lado. Obviamente o André tem muita capacidade. E eu reconheço isso e também sei que ele conquistaria muitas coisas se eu não estivesse ao lado dele, mas eu também reconheço o privilégio de poder ser apoio para o André, conquistar as coisas, e a conquista do André é minha também. E vice-versa, existem coisas que eu só consegui fazer na minha vida porque eu tive o apoio do André. Então as minhas conquistas também são dele. Mas quando nós vivemos relações de competição, onde um quer ter e fazer mais que o outro, nós não somamos, nós diminuímos. Porque aí nós nos tornamos pessoas mesquinhas e nós competimos com aqueles que, na verdade, nós deveríamos ser os maiores apoiadores e deveriam ser os nossos maiores apoiadores. Então essa menção do marido sentado à porta, na verdade também mostra que as ações daquela mulher davam honra ao marido e permitiam que lá ele estivesse, mas também honram a ela, porque quando nossos maridos são honrados, nós somos honradas. Quando as esposas são honradas, os maridos são honrados. Isso significa ser um. A conquista de um é a conquista do outro, a vitória de um é a vitória do outro. Então, gostaria de te convidar nesse momento a refletir se de alguma maneira você não tem vivido um casamento cabo de guerra, onde cada um se preocupa mais com as suas próprias vitórias, com as suas próprias conquistas, do que mutuamente ajudar o outro a conquistar coisas. E aqui eu não estou falando de posição social, que nem esse texto está falando, mas qualquer coisa. E não existe nada mais belo do que nós podermos viver uma relação onde o companheirismo se faz presente, onde o amor e o cuidado se faz presente. E eu quero terminar te perguntando se você tem se disposto a ser apoiador das pessoas que estão perto de você, seja seu marido ou sua esposa. Se você tem tido disposição de servir e auxiliar o outro. E você só vai conseguir fazer isso, em primeiro lugar, se você entender que a promessa do outro é com Deus. Porque se a promessa foi feita só a você, é bem provável que você cogite que sua relação pode terminar amanhã. E aí, logicamente, é muito mais prudente que você pense somente em suas vitórias e em suas conquistas. Mas se existe um voto que foi feito ao Senhor por alguém que teme ao Senhor, mas você mesmo assim não consegue ser uma apoiadora, um apoiador, não consegue se alegrar com a conquista do outro e está competindo constantemente,
é importante que você reveja suas atitudes, porque não é assim que nós somos chamados a viver em casal. Em casal nós vivemos contribuindo mutuamente para o outro, porque a vitória do outro é a nossa. Esse foi nosso estudo de hoje, eu espero que você tenha gostado, que tenha te abençoado. E se você gostou e se te abençoou, não deixe de deixar seu like, curtir, comentar e também se inscreve no canal. E até o próximo estudo.